Deus, e nós cremos nisso, que não há falha nem mudança na tua palavra. Pai, nós entregamos a vida do diácono Mauro também nas tuas mãos. Honra a vida do teu servo, Senhor. Sê com ele ali naquele lugar. Tira todas aquelas dores que ele tem sentido. Pai, em nome de Jesus, visita ele ali, Senhor, e estabelece o diagnóstico certo. Estabelece aquilo que ele precisa. Faz o teu querer na vida dele. Pai, nós oramos pelo pastor Carlos Arthur. Pai, em nome de Jesus, chega com a vida do teu filho. Visita o pastor Carlos Arthur lá naquele hospital, lá no Andaraí. Tu pode ir, eu não posso, Senhor. Eu tenho limitação de tempo e espaço, mas não há limite para o teu agir. Então age na vida do pastor Carlos Arthur. Age, Senhor, na vida de todos aqueles que estão internados, aqueles que estamos clamando. Pai, ó, visita também os nossos irmãos que estão com síndrome gripal, ou que estão com Covid, ou com suspeita de Covid. Senhor, vai em cada casa agora, visita cada família agora. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém que pode reverter todo esse quadro, é o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu quero te dizer, Senhor, e confirmando a tua palavra, que nesse lugar há um povo que confia em ti, há um povo que crê no teu agir, há um povo que tem colocado as orações diante de ti, porque sabe que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, cremos nisso, Senhor. Oramos pela vida do pastor Milton, Senhor, e a vida da sua família. Pai, quando acabamos de cantar aqui, o Senhor transforma o nosso luto em festa. Então, Deus, visita o teu servo nessa hora e transforma o luto dele em festa. Que haja alegria no seu coração, no coração das suas filhas, no coração das suas netas, no coração da igreja que se reúne ali em Campo Grande. Porque, Pai, a tua serva cumpriu todo o propósito que o Senhor estabeleceu para ela. Muito obrigado pela fidelidade do coração da pastora Dulce. Muito obrigada pelo tempo que ela te serviu aqui em Honório, que ela abençoou as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por quem Ele é, porque o Senhor é Deus e não há outro como o nosso Deus. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Você pode sentar. Eu queria dar as boas-vindas, a Jaqueline até já deu também. Eu queria dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando, em nome dos nossos apóstolos. O apóstolo hoje não está presente, então ele pediu para estar dando as boas-vindas. E como alguns já viram, nós voltamos, né? A pandemia ela não tinha acabado, mas a gente tendo um aumento de casos, então tendo algumas orientações, algumas restrições. E nós como igreja não podemos cessar de orar, mas também nós temos que ser exemplo de obediência àquilo que tem sido orientado pelas autoridades. Amém? Então nós não podemos esquecer isso, porque o mundo nos observa, as pessoas nos olham. O nosso discurso ele tem que ser respaldado pelas nossas ações. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Então o apóstolo já orientou. Hoje teve uma restrição, não teve classe das crianças, né? Porque tudo isso por quê? Para que nós possamos estar fazendo parte, cooperando, para que essa situação toda venha mudar. Amém? Então nós sabemos que há irmãos que estão em casa enfermos, então você esteja orando. Se você puder ajudar em alguma situação, de alguma necessidade, se coloque à disposição. Amém? Eu queria compartilhar agora um versículo que eu até coloquei hoje de manhã no Bom Dia, que eu sempre de manhã no Face eu coloco um texto no capítulo de João 15, versículo 16, que diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Depois você medita nesse texto. Eu gosto muito do livro de João. Eu gosto do livro de todos os livros da Bíblia, né? É uma coisa que eu gosto muito é de ler a palavra. Mas o livro de João é um livro que nos ensina bastante. E o Senhor fala aqui que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos chamou para que nós produzamos frutos duradouros, não frutos passageiros,
frutos duradouros. Então, esse é o chamado do Senhor para mim e para você, como igreja do Senhor Jesus, amém? E nessa hora, como escolhido do Senhor, nós vamos cumprir um chamado de Deus para nós, que nós vamos obedecer ao que a palavra tem nos ensinado, entregando nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimo é questão de obediência, é mandamento, é princípio. Dízimo é princípio. Agora, graças a Deus, com a tecnologia, né? Eu já recebo o meu salário, eu já faço logo a transferência do meu dízimo, para não ter aquele negócio, deixa para depois, não. Eu já faço, né? Quando eu venho no culto, eu já fiz durante a semana. E oferta é gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Então, separe agora o seu dízimo, a sua oferta. Os irmãos vão estar recolhendo, né, o dízimo e as ofertas. E se você precisa passar o cartão, você levanta a mão assim, que a nossa amada e abençoada Sandra está ali para ir até você e te ajudar. E quando os irmãos estiverem recolhendo, receba a bênção. E os irmãos, quando estiverem recolhendo a oferta, libere palavra de vida sobre a vida da igreja. Não põe só a oferta, não. Libera a tua palavra. Você não pode, eles não vão nem ouvir por causa da máscara, mas eles vão saber que vocês estão liberando uma palavra de vida sobre a vida de cada um, amém? Pai, nessa hora nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Senhor, cremos que Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, que Tu esteja abençoando a cada um que está entregando ao seu dízimo, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor abrirá a janela dos céus e derramará bênção tal. Isso é um princípio, Senhor, é uma promessa para o que é obediente. Nós oramos também por aqueles que estão ofertando com gratidão no seu coração. Eu sei, Senhor, que para Ti não há importância do quanto, Senhor, da quantidade que nós vamos entregar, mas sim da qualidade do nosso coração quando entregamos. Senhor, a gratidão no nosso coração a entregarmos as nossas ofertas, porque Tu tens sido bom, muito bom para cada um de nós. Deus abençoa também nossos irmãos que estão em casa, que eles também possam estar, Senhor, entregando seus dízimos através do Pix, através daquilo que forem mais acessível a eles, e que a Tua bênção alcance cada lar, cada casa, cada família nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode recolher. Sônia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Hoje vocês têm um pouquinho de overdose de mim, né? Que hoje me foi dado, eu digo que é o privilégio, né, de poder compartilhar a palavra. Eu amo a palavra do Senhor, né? Eu compartilho isso sempre com as meninas do meu discipulado, com as pessoas que andam próximas a mim. Desde que eu me converti, eu aprendi que a palavra é o que eu preciso. A palavra do Senhor, ela é o meu guia, a minha bússola, a minha direção. E eu gosto de compartilhar a palavra. Eu tenho alegria em compartilhar a palavra. Tenho temor também, né? Eu estava conversando outro dia com a Marcela e falei para ela que começa a dar uma tremedeira quando eu chego aqui, aí começa a dar aquela... Porque é responsabilidade. Mas hoje de manhã eu estava orando e falando isso com o Senhor. É responsabilidade, mas também é motivo de alegria, de nós podermos compartilhar do grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Amém? E esse mês o apóstolo colocou, né, como tema as manifestações do grande amor de Deus. Eu achei tão interessante que quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam orando e eu estava conversando com a minha irmã, a pastora Sheila, lá em Belo Horizonte. E porque eu fui perguntar ela sobre chuva, aí eu falei para ela assim: irmã, esteja orando que eu vou estar compartilhando a palavra hoje. Aí eu tirei uma foto desse tema e mandei para ela.
Aí ela botou assim, sério? Eu falei, ela falou assim, foi essa palavra que Deus nos deu aqui na igreja em Belo Horizonte, quando estávamos orando, sobre as manifestações do grande amor de Deus. Eu falei, o Espírito é o mesmo, ele está aqui, ele está em Belo Horizonte, a direção vem do Senhor, amém? Eu queria compartilhar com vocês sobre as manifestações de Deus, o grande presente de Deus. O grande presente de Deus. O grande presente de Deus para nós, que é a salvação. Estou cheio de papel aqui, gente. Eu botei no papel, mas eu também imprimi, também mandei para o Hudson. O Hudson é uma bênção, viu? Ele é uma bênção. Quando a Marcele me mandou mensagem, aí eu, será que ele faz? Aí ele fez ontem, claro, pastora. Aí eu tirei um tempinho ontem lá do trabalho mesmo e mandei para ele. E assim, o grande presente da salvação. Muitas vezes, essa semana, eu tenho meditado num livro, que é uma leitura diária, de um pastor de uma igreja lá de Maricá. E todos os dias, nessa meditação, ele está falando sobre isso também, sobre salvação. E aí teve um dia, acho que foi segunda-feira, ele falou sobre nós darmos graça pela nossa conversão. E ele, na hora da oração, ele falou assim, ore pelo pastor que pregou no dia que você se converteu. Não, coisa de oração dele. Aí, eu orei pela vida do apóstolo Samuel. Porque quando eu me converti, quem pregou foi o apóstolo Samuel. Ele ainda era o pastor Samuel, lá na igreja metodista ortodoxa de Éden. E aí eu orei. Depois ele falou, ore pela sua conversão. E aí eu comecei a dar graças ao Senhor, porque naquele dia ele me encontrou. Muitas vezes a gente esquece de dar graças ao Senhor por isso. Dar graças ao Senhor por aquela homem ou mulher de Deus que ele usou para te alcançar, para te encontrar. A gente esquece de dar graças ao Senhor pela vida de Jesus que morreu na cruz. E eu queria começar lendo o primeiro texto, é o texto de João. Eu deixei o óculos lá, mas não faz mal não, que eu vou ler aqui mais perto, ou que estava aqui, que o meu óculos é só para perto. Mas mesmo assim a letra está pequena. Estava assim, o texto de João, no João capítulo 1, versículo do 9 ao 14. Apesar de eu me atentar para o versículo 12, mas eu queria que nós lêssemos todo esse, porque é muito importante. Diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, preste atenção nesse versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus e agradeça a Ele. Porque se hoje você diz, eu sou filho, é porque Jesus te deu esse direito. Jesus é que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Olha que presente maravilhoso. Isso é um presente maravilhoso. Tem um outro texto, João 3,16, muito conhecido, que muitas vezes a gente usa para pregar, a gente usa para falar, é decorado, a gente ensina nas classes, mas é um texto para nós meditarmos nele todos os dias. Meditar é você pegar um texto da palavra e você ficar dias e horas só ali nele, olhando cada vírgula, cada ponto, cada palavra, observando aquilo ali, até que aquela palavra se torne rema, se torne viva para você. Isso é meditar. Não precisa meditar num capítulo, você pode meditar num versículo. E diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que grande presente o Senhor nos deu. Esse é o melhor presente que eu, que você, que qualquer pessoa poderia ganhar. Nós vivíamos separados do Senhor.
Nós tínhamos uma barreira, algo que nos impedia de nos achegarmos ao Senhor. Mas através de Jesus, do Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, que veio à terra, que aquela palavra se tornou em carne, se tornou em gente, veio cheio de graça. O que é graça? É um favor, a gente vai ver daqui um pouco. Veio cheio de graça, veio cheio de verdade aqui. Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Isso é um presente maravilhoso. Esse é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Se o Senhor não fizer mais nada na nossa vida, a salvação é tudo aquilo que nós precisamos. A salvação é tudo o que nós precisamos. O que Ele faz depois é algo que nós vamos continuar só recebendo, mas que vai vir, como vamos dizer assim, é um bônus. Mas o melhor, o maior, o mais importante, aquilo que é imprescindível, aquilo que é essencial, Ele já fez por nós, que foi dar o Filho dele único, para se tornar o primogênito, o primeiro, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, para que nós tivéssemos o direito de dizer: eu sou filho, eu sou filha, Deus é o meu Pai, para que nós pudéssemos ter acesso ao coração do Pai. Hoje todos nós podemos ter acesso ao coração do Pai. Por isso que quando eu comecei a oração, eu pedi para que nós estivéssemos orando. Todos nós podemos orar. Se você tem 50 anos de igreja, se você tem 2 minutos de igreja, ou se você está vindo agora, você pode orar, porque Jesus é aquele intermediário entre você e o Pai. Você tem acesso ao Pai através de Jesus. Isso é maravilhoso, é saber que aonde você está, o que esteja acontecendo com você, você pode clamar pelo nome dele e ele te ouve. Amém? E aí eu queria falar sobre a graça. Falar um pouco sobre a graça. Eu procurei o significado para nós entendermos um pouco, e o apóstolo vai continuar falando sobre isso, mas eu queria só falar sobre a graça, e eu procurei algo ligado com a teologia. Eu já tinha visto um outro significado, que graça é um presente, graça é um favor que a gente recebe sem merecer, mas eu coloquei esse resumo assim, ó. No âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio da salvação. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. A salvação é pela graça, o que significa que é gratuita. Você não tem que ser bonzinho para receber a salvação. Não, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, e aí você tem direito à salvação. Você precisa confessar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que veio aqui, que morreu e que ressuscitou para nos salvar. Quando você confessa Jesus e você passa a viver de acordo com a direção, com aquilo que Ele deu, você se torna filho de Deus. E isso é pela graça, não porque você dá muita esmola, não porque você ajuda os pobres, não porque você trabalha na igreja, não, você é salvo pela graça, é um presente de Deus para mim e para você. Aí ele fala assim, significa que é gratuita, e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Então, não importa o que você vai fazer, eu vou fazer isso para ter direito à salvação. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você está aqui hoje, ou se você está assistindo pela live, você ainda não fez isso, você precisa confessar, você precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e aí você vai ter direito, aquele que está lá no versículo 12 de João, a ser um filho de Deus. Amém? Temos que confessar e receber esse presente que Deus te deu. Lá em João 3,16, recebe esse presente, esse grande resultado do amor de Deus. Foi um plano, uma estratégia maravilhosa que Deus fez, para que nós pudéssemos voltarmos, restaurar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Amém? E aí, meditando nisso, eu comecei a orar, depois que sobre ministrar a palavra hoje, eu comecei a orar e falar: Senhor, o que nós como igreja, o que o Senhor tem para nós, né, nesse domingo, para mim também, né? Quando eu estava conversando com a Marcela, eu falei para a Marcela assim: minha semana tem sido uma semana de muita luta, uma semana de muito trabalho,
né? É muito exaustivo, mesmo eu não trabalhando dentro de um hospital, atendendo ninguém, nem eu estando na sala de vacina, eu trabalho na logística. Então, trabalhar na logística nesse tempo de pandemia está sendo difícil. Então, tem hora que a minha cabeça, eu falei assim, glória a Deus, porque eu tenho trabalhado de máscara. Porque essa semana, vezes e vezes, eu abaixei a cabeça em frente ao computador e comecei a orar, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus calma, pedindo a Deus domínio próprio. Eu acho que eu nunca orei tanto por domínio próprio como eu orei essa semana. Foi a semana da oração pelo domínio próprio. Que eu recebia, eu abaixava a cabeça e falava, Senhor, me dá domínio próprio. Teve um dia que eu botei no grupo da intercessão, pedi os intercessores para orar por nós, porque a situação estava complicada. E aí eu estava falando para a Marcela, eu falei assim, mas o chamado do que o Senhor tem na minha vida nunca pode ficar para depois por conta de outros afazeres. Então eu não sei como, mas domingo eu vou compartilhar a palavra. E aí eu estava orando sobre isso. E quando eu estava orando no banheiro do hospital, Deus me deu uma palavra em Gênesis para exemplificar essa graça que nós precisamos valorizar. É em Gênesis, no capítulo 25, que fala sobre a história de Esaú e Jacó. Quem já ouviu falar de Esaú e Jacó aqui? Né? A gente conta para as crianças, já os Jacó, gêmeos, toda aquela história. Mas na história de Esaú e Jacó, eu achei tão interessante que quando eu estava orando lá no banheiro do hospital, Deus falou comigo que eu acho que as meninas devem ter falado assim, não sei o que aconteceu, que a Kátia não sai lá do banheiro, porque eu fiquei um tempão lá, porque eu tinha que esperar o Espírito Santo me compartilhar o que ele estava falando. E aí eu peguei a palavra e comecei a escrever. E aí no capítulo 25 de Gênesis fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac e Rebeca. Depois, se você quiser, leia a palavra, leia sobre esses textos, é muito interessante. Diz assim, a partir do versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, né, de Rebeca, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, porque o Jacó que ficava em casa, lembra? Preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Então, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Deus falou isso comigo quando eu estava lá no banheiro orando. Esaú desprezou o presente recebido ao nascimento. Esaú desprezou a graça sobrenatural que ele recebeu. A palavra diz ali, ó, Esaú, volta um pouquinho, volta para o outro, obrigado. Diz assim, ó, estou quase morrendo de fome, estou quase morrendo, que me vale esse direito? Então aqui embaixo diz assim, Esaú, ó, vendendo o direito de filho a Jacó, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. E eu comecei a meditar nisso, eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando com respeito à graça? Ele falou assim, o Espírito Santo falou ao meu coração, vocês como igreja, e eu me incluo, nós temos que vigiar, porque semana passada quando o apóstolo estava ministrando aqui, eu estava sentada ali, eu anoto as ministrações, ele estava falando nós banalizarmos o que nós temos do Senhor. Muitas vezes nós temos a presença do Senhor, nós temos acesso à presença do Senhor, nós temos acesso à palavra, à oração, à comunhão, a vir à igreja, nós temos um acesso muito fácil.
Outros países, outros povos não têm acesso que nós temos. E por termos tanta facilidade, nós banalizamos esse bem tão precioso. E isso acontece conosco em relação à graça, em relação à salvação. Nós tivemos acesso através de Jesus a essa graça, que é a salvação, o presente da salvação. E assim como Esaú, que estava morrendo de fome, porque tinha acabado de chegar, ele disse: estou morrendo de fome. Ele estava com vontade de comer, ele estava cansado porque ele veio do trabalho. Literalmente, ele não estava morrendo, mas ele falou: estou morrendo de fome. Ele trocou o presente precioso que ele recebeu do pai, a herança que ele tinha como filho primogênito, por um prato de comida. E o Espírito Santo me confrontou, e ele está me confrontando desde sexta-feira em relação a isso. Como nós temos agido diante das circunstâncias da vida em relação ao presente precioso da salvação. A graça que o Senhor nos deu através da morte, do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, o direito à salvação, esse presente tão precioso. Como nós temos agido com essa preciosidade nas nossas mãos? É muito fácil, e eu até escrevi isso nas minhas anotações, é muito fácil eu ler a Bíblia e falar assim: Esaú, que vergonha, trocou a primogenitura, a herança dele por um prato de lentilha, porque a gente já diz até que é um prato de lentilha, né? A gente já sabe tudo, como foi feito, com tomate, refogado, com alho, trocou tudo por um prato de lentilha. É muito fácil eu julgar: fulana lá, se afastou da presença do Senhor. Mas nós temos que parar e nos examinar. O que eu tenho feito com a graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida? O que eu, Kátia, tenho feito com esse presente da salvação que eu recebi através de Cristo Jesus? Eu posso ter recebido há 40 anos atrás, você pode ter recebido há 10, há 1 ano, há alguns segundos, mas a pergunta é: como tem sido o teu reconhecimento por esse tão grande amor que o Pai derramou por nós? A palavra fala em João 3,16 que Ele deu o seu único Filho. Jesus hoje é o primogênito de muitos irmãos, mas quando Ele veio, quando Ele nasceu de Maria, Deus só tinha Ele era o único. Deus deu o seu único Filho, para que nós pudéssemos nos tornar filhos também. Isso é a graça, é favor imerecido. Você não fez nada, eu não fiz nada, quem fez foi Jesus. E o que você tem feito com esse presente precioso que você recebeu? O que eu tenho feito com esse presente precioso que Deus me deu? É para nós meditarmos, é para nós pararmos e pensarmos, não só aqui, mas quando nós saímos daqui no dia a dia. Como você tem trocado? Você tem trocado pelos teus afazeres diários? Você tem trocado pelo cansaço do trabalho? Você tem trocado a graça do Senhor por uma alegria momentânea? Porque a comida é uma satisfação momentânea. Você come, teoricamente, 3 horas depois você já necessita comer novamente. E Ele trocou algo precioso por uma coisa que ia dar uma satisfação momentânea. O que nós temos, eu me incluo, eu não me excluo, o que nós temos trocado, barganhado com essa graça maravilhosa que nós recebemos do Senhor? O que tem acontecido na minha vida diária que tem roubado a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha comunhão, o meu desejo de estar e permanecer na presença do Senhor? Porque não é só estar na presença do Senhor, é permanecer na presença do Senhor. E isso é um exercício diário. E a palavra diz, do próximo versículo, por favor. Pode colocar para mim o outro versículo. Que Esaú, depois, quando chegou a época, e eu vou só resumir, quando chegou a época que Isaac estava morrendo, que ele foi abençoar os filhos, que ele foi abençoar Esaú, depois você lê a história, Jacó tinha feito com Rebeca uma estratégia que a bênção foi para Jacó e não para Esaú. E quando Esaú
foi falar com o pai, e aí ele viu que além dessa bênção que ele teria que receber do pai, ele viu que ele também tinha perdido a outra, porque ele tinha dado ao irmão, ele tinha trocado pela comida. E olha como ele agiu. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Muitas vezes nós entramos em amargura, em angústia do coração, quando nós despertamos e vemos aonde nós estamos. Nós despertamos e percebemos aonde nós estamos. Essa semana eu tive a oportunidade de um discipulado com uma menina que está retornando ao Senhor, e ela foi para o meu trabalho, ficou sentada lá do lado da minha mesa. Depois, quando eu saí do trabalho, nós conversamos durante um bom tempo na rua. E eu estava falando isso com ela, e ela estava conversando comigo. Ela falou assim: tia, ela me chama de tia, né, como a maioria dos meninos novinhos aqui da igreja. Ela falou assim para mim: tia, por uma dificuldade que eu tive com uma pessoa da igreja, eu me afastei do Senhor. E quando eu despertei, eu achei tão interessante que ela falou isso para mim. Quando eu me despertei, eu estava lá no mundo, e eu via que aquele não era o meu lugar, que ali não era o meu lugar. É a mesma sensação que Esaú teve. Quantas vezes, quando a gente acorda, quando a gente desperta, a gente vê: o que eu fiz? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo com a graça, com a salvação, com o presente que o Senhor me deu? Da mesma maneira que aconteceu com Esaú, aconteceu com aquela menina, e já aconteceu com alguns de nós aqui, e tem acontecido com tantos outros irmãos. Você tem uma hora que você vai, as situações vêm, o inimigo vem, a situação do dia a dia, a enfermidade, as lutas dentro de casa, e você troca a presença, a graça, a maravilha do Senhor, o amor maravilhoso do Senhor, o amor poderoso do Senhor na tua vida, por uma satisfação momentânea. Só que quando passa aquilo ali, quando aquele prazer acaba, você se dá conta: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Glória a Deus pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã na nossa vida. Glória a Deus, porque lá em 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, e nós podemos voltar em arrependimento, não em remorso. A gente tem que, como igreja, entender o que é arrependimento e o que é remorso. Arrependimento faz você chorar, faz você se quebrantar, mas faz você tomar uma atitude de mudança de vida. Isso é arrependimento. Remorso, você chora, você se lamenta, você fica triste, mas daqui a pouco você volta e vai fazer tudo novamente. O arrependimento não. O arrependimento é mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude. Se você agia dessa maneira, você não age mais. Se você trocou a graça de Deus por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo, por uma amizade, por uma pessoa, por uma posição social, quando você cai em si, você se arrepende, você confessa aquele pecado e você muda a tua vida. Isso é arrependimento. E novamente é restaurada a tua aliança e a tua comunhão com Deus. Mas o remorso não. O remorso, você chora, você cai, você baba, você rola, mas você levanta e continua vivendo da mesma maneira. Deus não nos chamou para termos remorso. Deus nos chamou para ter vida de arrependimento, reconhecermos aquilo que temos errado e voltar para o caminho certo. É assim que nós temos que viver, né? E aí, o que acontece? Mas tá, pastora, muito obrigado, eu ouvi isso tudo, eu não tenho caído, mas o que eu vou fazer? Como eu vou manter? E aí eu coloquei duas perguntas. A primeira é essa: como manteremos o foco? Como eu mantenho o foco? Como eu não vou me perder? Como eu não vou me afastar da graça? Como eu não vou esquecer a graça? Como eu não vou esquecer a alegria da minha salvação? No dia que eu me converti, foi um domingo de agosto, se eu não estou muito enganada, de 1981, eu acho. Eu não lembro mais não, tá, gente? Que eu sou meio ruim de conta. 81. E vai fazer 41 anos. E aí, eu lembro que eu aprendi uma musiquinha, eu já falei isso aqui várias vezes. E a alegria era tão grande que eu canto muito bem, né? Até o apóstolo falou aqui outro dia que a moça lá, quando a gente morava em Jacarepaguá, descobriu que a gente era crente porque eu cantava. Eu ficava sozinha em casa.
Era uma casa grandona, quem foi lá lembra, uma casa grandona, 2 andares. O apóstolo vinha para cá, para a igreja. A apóstola Beth, na época, dava aula lá em Santa Cruz. A Marcela e Samuel eram pequenos, vinham para a escola. Eu ficava sozinha. Aí o que fazia? Eu e o Cláudio Claro cantávamos. Né? Só que ele cantava lá em cima, na vitrola, sou novinha, tá, gente? Na vitrola, e eu cantava lá embaixo. Como é que o pessoal fala? A capela. Então, misericórdia, só Jesus. Mas a vizinhança sabia, eu cantava. E aí, quando eu me converti, eu cantava o dia inteiro. Eu lembro que eu trabalhava no salão, na época, eu ficava lá o dia inteiro cantando. Às vezes, eu estava fazendo a unha das minhas clientes cantando, porque o meu coração estava cheio de alegria. Nós precisamos manter isso, não perder esse foco, manter essa alegria da salvação, manter o júbilo da salvação. Você está passando luta, está passando dificuldade, você está cantando porque eu tenho alegria da salvação, porque Jesus vive em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, porque eu recebi o presente, a graça salvadora na minha vida. Tem que ser assim, um renovar diário. Aí eu coloquei assim, como manteremos o foco? Sendo guiados pelo Espírito Santo. O presente de Deus para nós. Lembra da promessa? Não vos deixarei órfãos. Nós não estamos órfãos. Jesus deixou o Espírito Santo conosco. E aí eu quero compartilhar o texto de Gálatas. Gálatas 5, do 16 ao 17, diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vai continuar ali. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu vos advirto, olha o que o apóstolo fala, e eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você volta o início do texto para mim, que eu quero chamar a atenção para o versículo 17, que diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Olha lá em cima no começo do 16, como diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como eu vou me manter firme, manter o foco e não ceder como aconteceu com Esaú, e não ceder como já aconteceu na minha vida ou aconteceu na vida de alguns? Eu tenho que manter o quê? Vivendo no Espírito. Porque se eu vivo no Espírito, de modo nenhum eu satisfaço a minha carne, porque a luta não é só exterior. A luta não é só daquilo que vão me oferecer. A luta não era Jacó ter preparado o ensopado. A luta era a fome que havia dentro de Esaú. O problema não é o pecado que está lá no mundo. O problema é aquilo que está dentro do teu coração. Então, a tua luta não é do exterior, a tua luta é contra você. Por isso que eu tenho que viver no Espírito, porque eu tenho que guerrear contra a minha carne todo dia. Porque a minha carne, ela quer ressuscitar toda hora. A minha carne, ela quer gritar toda hora. Ela tem direito, ela quer o que é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Então, eu preciso viver no Espírito. Eu preciso alimentar o meu Espírito. Que é para quando a minha carne gritar, que é para quando a minha carne quiser alguma coisa, eu tenho que me posicionar. Não, aquieta-te, carne, porque eu vivo debaixo do controle do Espírito. Por isso eu tenho que ler a palavra, por isso eu tenho que orar, por isso que eu tenho que estar em adoração, por isso que eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Para que quando a carne se levantar, quando a carne quiser gritar pelos direitos dela, pela vontade dela, eu possa me posicionar e falar: aquieta-te, carne, porque eu vivo debaixo do controle do Espírito. E você só consegue isso se você vive pelo Espírito. E você vive pelo Espírito quando você alimenta o Espírito com a palavra. Alimento do Espírito é palavra. Alimento do Espírito não é você ficar, eu ouvi um texto, não, é palavra.
O meu espírito se alimenta da palavra, a palavra é Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus, Ele é a palavra. Então se alimente de Jesus, se alimente da palavra, encha o teu espírito de palavra, enche o teu coração de palavra. Quando a tua carne gritar, você vai ter autoridade para dizer para ela, quieta-te. Porque a nossa maior luta é interior. A minha maior luta é interior. Ah, pastora, mas o diabo atenta. Ah, mas o inimigo bota laço. A palavra diz o quê? Que o diabo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então ele não é o diabo, ele faz. O diabo, ele merece toda a culpa, merece. Mas você tem que se posicionar. Você tem que fazer a tua parte, você tem que se alimentar da palavra, você tem que orar, você tem que buscar, você não tem que gastar tempo. A gente gasta tempo em muita coisa, a gente investe dinheiro em muita coisa que não dá retorno. Eu não consigo, eu nas minhas contas, eu acho que eu ainda não li todos os livros que eu tenho, mas se você entrar no meu quarto, você vai ver quanto de livro eu compro, quanto de livro eu invisto. Palavra, é Bíblia. Agora a gente tem a facilidade que você pega a Bíblia, você vai no celular, você tem na nova versão de não sei o quê, várias versões. Antigamente não tinha isso. Né? Eu sou do tempo que era, eu sempre gosto muito de estudar a palavra, então eu tinha uma Bíblia de cada tradução e um dicionário bíblico. Não abri mão, eu ainda tenho o meu dicionário bíblico, as minhas Bíblias de várias traduções, porque eu gosto de ler, eu comparo um com o outro para poder aprender, para eu poder entender. Então invista em você. Invista teu tempo de oração, leia. Eu leio a palavra, às vezes eu estou lendo no celular, aí eu vou lá naquele negocinho da Bíblia online, que agora eu já aprendi, eu estou ficando digital. Eu vou lá em cima, aperto assim, aí eu mudo da nova versão para a NVI. Aí eu mudo da NVI para a outra lá, revista atualizada, porque aí às vezes você não consegue entender, você entende de outra maneira. Mas você tem que encher o teu coração, a tua mente com a palavra. Você não pode ficar sentado na internet vendo só stories de Facebook, de Instagram. Ah, pastora, você não vê? Vejo, mas eu não deixo de fazer as outras coisas. Você não pode ficar só ali no Facebook, postando foto. Não, você tem que encher a mente e o teu coração com a palavra. Às vezes a gente entra em discussão na internet de coisa que não tem nada a ver. Eu não abro mão de todo dia colocar um texto bíblico. Todo mundo que é meu amigo no Facebook tem que ler. Se não quiser ler, ele vai passar a minha postagem. Mas todo dia de manhã eu posto um texto da palavra. É uma oportunidade que eu tenho de compartilhar. Para mim, eu acho importante, então eu faço. Então, você precisa se encher da palavra. Você precisa comer e se alimentar da palavra. Deixa eu ver até onde eu estou aqui, que eu nem sei mais. A outra pergunta. Ah, está aqui, obrigada. Como não desprezar a graça preciosa de Deus? Como eu não desprezo essa graça? Eu sei que para manter, eu preciso viver na palavra. E como eu não desprezo? Como eu não vou desprezar? Mantendo a chama acesa, andando no Espírito a cada dia, mantendo a chama acesa. Se você faz uma fogueira, eu gosto de ver programa de culinária, e eu estava assistindo outro dia aquele no GNT, daquele Rodrigo Hilbert, e ele estava fazendo lá uma comida, fez um fogo no chão. E aí ele colocou lá a madeira e está fazendo. Daqui um pouco o fogo começou a apagar. Ele falou assim, espera aí que eu preciso botar mais alguma coisa aqui, que é para manter essa chama acesa, do jeito que eu preciso para cozinhar. Assim tem que ser a nossa vida. Você não tem que a chama hoje aqui, a gente está aqui recebendo a palavra, o louvor, a ministração, você recebeu, você saiu daqui com o teu coração aquecido. Aí você passa o dia com o coração aquecido. Aí amanhã você não faz mais nada. Aquele fogo de hoje vai começar, a lenha vai começar a gastar. O carvão vai começar a gastar, o fogo vai começar a diminuir, a brasa vai começar a diminuir. O que você tem que fazer? Você tem que colocar mais. Você tem que colocar mais, todo dia. Você tem que manter a chama acesa. Ah, eu estava na igreja, mas eu saí. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, como é que você está tantos anos na igreja? Falei assim, porque eu entendi que eu não consigo viver sem Jesus. Para mim, foi uma coisa assim, eu falei com ela. Cada um aqui, você podia explicar de uma outra maneira. Mas como você mantém isso? Mantendo a chama acesa. Todo dia você vai lá e coloca um gravetinho. O fogo está apagando, bota um gravetinho. Pega uma tora de madeira e coloca lá. Como é que é isso? Palavra, oração, um louvor, uma comunhão, uma conversa com o irmão,
um tempo que você conversa. Eu tenho uma irmã que a gente conversa muito, eu mando mensagem para ela, ela manda para mim: irmã, como é que você está? Quando ela não está bem, ela fala assim: irmã, preciso de um gabinete. Quando eu também falo assim: irmã, preciso de um gabinete. A gente fica brincando, mas é uma maneira de falar assim: ó, ora por mim, hoje eu preciso que você me cubra em oração. Eu faço isso com as meninas lá da célula, hoje eu botei, Camila está ali, eu vi Camila ali, eu coloquei de manhã, falei: meninas, eu vou estar ministrando, esteja intercedendo por mim, porque você precisa disso. Isso é colocar lenha. É colocar lenha quando o fogo está apagando. Você tem que manter a chama acesa. Mantendo a chama acesa. Isso vai fazer com que você permaneça, independente da circunstância, independente da situação. Você vai manter a chama acesa e você vai sempre lembrar da graça, do sobrenatural de Deus. O texto que eu coloquei foi esse aqui, ó, Gálatas 5, 22 e 25, que fala sobre o fruto do Espírito. Não, a palavra diz o fruto, então é um fruto só. Né? Eu gosto de exemplificar, uma vez eu contando história para as crianças, que o fruto é como se fosse uma tangerina. É um só com vários gomos. Né? E eu preciso dele todo, eu preciso de todos os gomos do fruto. Então diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, porque a carne me faz viver contrário a isso aí. Então, quando eu crucifico a carne, com tudo aquilo que estava lá no outro texto, nos textos acima de Gálatas, eu crucifico a carne e aí eu começo a viver o fruto do Espírito. Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha que interessante, quando ele fala assim: crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Quando eu mantenho a chama acesa, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a minha carne, estou pegando os meus desejos, aqueles desejos que eu tenho, e estou crucificando ele. Porque aí, quando eu estiver com fome e eu ver lá o prato de comida, de guisado, de lentilha, de ensopado, e aí eu estou assim: ó, eu te ofereço isso aqui, mas você tem que largar aquilo que você tem. Ó, você precisa deixar isso tudo que você conquistou, a graça que você recebeu da salvação, e eu te dou isso aqui para matar a sua fome. Falei assim: não quero não, porque a palavra diz que nem só de pão viverá do homem. Porque se eu tenho a palavra, eu vou ter argumento contra as artimanhas do inferno. Mas se eu não tenho a palavra, eu vou ceder e vou comer naquele momento. Eu preciso manter a chama acesa. Eu preciso andar no Espírito. Por isso que eu falei que essa semana foi a semana que eu mais orei por domínio próprio. Porque você ficar sentada tendo que fazer uma coisa que você não tem condições de fazer, e você tem cobrança de todos os lados, toda hora. É agora, é tudo agora. Você não sabe o que é trabalhar no meio da pandemia com tudo que tem que ser agora. A vacina tem que chegar agora, o teste tem que chegar agora, o resultado tem que chegar agora, a investigação tem que ser agora, o motorista tem que sair agora, é tudo agora. E você tem que responder agora. E aí eu abaixava a cabeça e falava assim: Senhor, me dá domínio próprio, porque senão você se estressa, você acaba fazendo o que não deve, respondendo. Eu abaixava a cabeça na frente do computador, vezes e vezes. Teve uma hora que eu falei assim: muito obrigada, Senhor, pela máscara, porque aí ninguém via. Eu começava a orar. Botei um fonezinho sem fio aqui no Bluetooth, coloquei um louvor lá no Spotify, e o pessoal falando comigo e não está sabendo que eu estou ouvindo louvor aqui, porque tem que ser assim, colocar o graveto lá, porque senão você acaba pecando. E eu pedia: Senhor, me dá domínio próprio, porque a luta tem sido grande. Coloque graveto todo dia, não deixe a chama apagar. Mantenha a chama acesa no teu coração. Luta, você tem, eu tenho, né? Eu gosto quando a Marcela, toda vez que ela vem ministrar, ela fala isso. Ela fala assim: você pensa que eu não tenho luta? Eu tenho. Nós temos luta e muitas. Mas por que você permanece? Não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não. É porque segue isso que a palavra diz. Mantenha a chama acesa através da comunhão, andando no Espírito Santo. E eu coloquei só uma coisa aqui para terminar. Nós já estamos terminando. Pode passar. Eu botei assim, ó: passe o dia todo em comunhão com Deus. E quando o mundo, a carne, o pecado e o diabo vierem com suas ofertas, você estará fortalecido pelo Espírito e a vitória será garantida.
O que me garante a vitória é a comunhão e intimidade com Jesus. O que me garante a permanência é a comunhão e intimidade com Jesus. O que me... mas pastor, eu sou adolescente. O que te garante, adolescente, a permanência, comunhão e intimidade com Jesus. Mas eu sou criança. O que te garante, criança, comunhão e intimidade com Jesus. Mas eu sou uma mulher casada, cheia de obrigação. O que te garante é comunhão e intimidade com Jesus. Pastor, eu sou um homem que trabalho, tenho muitas responsabilidades, tenho muito compromisso. O que te garante, comunhão e intimidade com Jesus. O que nos garante a vitória, comunhão, intimidade com Jesus, andar no Espírito, viver no Espírito, e a palavra diz, se eu ando no Espírito, eu vivo no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Não perca o presente da salvação, não perca o presente da salvação. E se você está aqui, ou se você está em casa, e você ainda não teve essa experiência de receber esse direito de filho, se você ainda não abriu a tua boca e confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te dizer que é o melhor presente que você pode receber. Não tem casa, não tem carro, não tem prêmio aí que o pessoal estava querendo ganhar, negócio que teve aí no final do ano de loteria, nada. Nada, porque tudo isso passa, tudo isso fica aqui, mas o presente, a salvação, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, é para toda a eternidade. O amor de Deus é poderoso, o amor de Deus é maravilhoso, não há nada que se compare. A Jaqueline estava cantando aquela canção assim, não há nada melhor do que o amor de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas nessa hora que estão no leito dos hospitais, que o dinheiro delas, para elas não importa nada, o que elas querem é o toque de Deus na vida dela, é o toque do Senhor na vida dela. E se você necessita disso, ou aqui ou em casa, eu queria que você estivesse nessa hora, dando uma expressão para que nós pudéssemos orar por você. Vou pedir à igreja para ficar de pé, fica de pé. Antes de nós orarmos por nós, eu quero orar por pessoas que de repente estão nas suas casas, que nos ouviram ou que vão nos ouvir falar dessa graça maravilhosa, para que elas saibam que só Jesus